Olha, vou te contar uma coisa que mudou a vida de pelo menos 60% das minhas pacientes nos últimos 20 anos de consultório. Você não precisa ganhar todas as discussões para ser respeitada. Aliás, sabe o que descobri? As mulheres mais fortes que passaram pela minha sala não são aquelas que gritam mais alto ou que têm sempre a última palavra. São aquelas que aprenderam uma técnica tão simples, tão poderosa, que quando você dominar vai se perguntar: por que ninguém me ensinou isso antes? Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Fica comigo até o final, porque vou revelar o segredo clínico que derruba de vez o mito de que precisamos nos defender de tudo e de todos o tempo inteiro. E me diz aqui embaixo nos comentários: você já se pegou discutindo com alguém e depois pensou: por que eu gastei minha energia com isso? Se inscreve no canal agora, porque o que vou compartilhar hoje não é teoria de livro. É o que realmente funciona na vida real, com gente de carne e osso, com você que está me assistindo agora. A história de Márcia, então, vamos direto ao ponto. Semana passada, atendi uma mulher de 52 anos, vou chamá-la de Márcia, que chegou no consultório dizendo que estava exausta. Doutora, não aguento mais brigar, ela me disse. Márcia tinha um casamento de 27 anos, 2 filhos adultos, uma carreira sólida como gerente de RH e estava absolutamente esgotada de entrar em conflito com o marido, com a sogra, com a filha mais nova que voltou a morar em casa. Sabe o que mais me chamou a atenção? Ela não estava errada em nenhuma das situações. Os argumentos dela faziam sentido, mas ela estava perdendo a batalha mesmo assim. Por quê? Porque estava jogando o jogo errado. O que acontece no seu cérebro? Durante uma briga, deixa eu te explicar uma coisa fundamental sobre o cérebro humano que a maioria das pessoas desconhece completamente. Quando você entra numa discussão acalorada, quando alguém te ofende e você revida, quando você se irrita e eleva o tom de voz, algo muito específico acontece no seu sistema nervoso. A amígdala cerebral, aquela estrutura pequenininha lá no fundo do seu cérebro límbico, dispara um alarme de perigo. Ela não sabe diferenciar entre uma ameaça física real, tipo um leão correndo atrás de você, e uma ameaça emocional, como alguém te desrespeitando ou contrariando. Para ela, é tudo a mesma coisa, perigo. Quando esse alarme dispara, seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, aquela responsável pelo bom senso e pelas decisões inteligentes, simplesmente sai de cena, desliga. Você literalmente fica mais burra durante uma briga. Não estou sendo ofensiva, estou sendo científica. A neurociência já provou isso 1000 vezes. Então aqui está a primeira grande verdade que preciso que você grave. Não dá para vencer uma discussão quando seu cérebro está em modo de sobrevivência. Você pode até achar que ganhou porque falou mais alto ou porque teve a última palavra, mas neurologicamente falando, você perdeu o controle sobre suas melhores habilidades cognitivas. O padrão destrutivo, voltando a Márcia, quando perguntei a ela como eram essas brigas todas, ela me descreveu um padrão clássico. O marido fazia algum comentário que ela considerava desrespeitoso, geralmente sobre como ela administrava a casa ou sobre decisões relacionadas aos filhos. Ela se sentia atacada, então rebatia imediatamente. Ele elevava o tom, ela elevava mais ainda. No fim, os dois gritavam. Ela ficava 3 dias sem falar com ele direito. E o problema original continuava lá, intacto, esperando a próxima explosão. Você percebe que vocês estão tendo a mesma briga há pelo menos 10 anos? Perguntei. Ela parou, me olhou e começou a chorar. É exatamente a mesma briga, doutora. Mudam as palavras, mas é sempre a mesma coisa.
A verdade sobre discussões aqui está o pulo do gato, minha querida. Discussão não resolve problema. Discussão alimenta problema. Discussão mantém você e a outra pessoa presos num ciclo vicioso, onde ninguém ganha, ninguém aprende, ninguém evolui. Você só gasta dopamina e cortisol, envelhece mais rápido e fica com aquela sensação horrível de frustração que dura dias. Então, a pergunta que eu fiz para Márcia e que faço para você agora é: o que você realmente quer? Quer ter razão ou quer ter paz? Quer provar um ponto ou quer resolver a situação? Porque, spoiler, você raramente consegue os dois ao mesmo tempo. A técnica da comunicação estratégica agora, presta atenção, porque aqui começa a virada. A técnica que vou te ensinar não é sobre engolir sapo, não é sobre ser capacho, não é sobre deixar todo mundo pisar em você enquanto você sorri feito uma santa. Nada disso. Essa técnica é sobre poder, poder real, não aquele poder falso de quem grita mais alto. É sobre você assumir o controle emocional da situação de um jeito que desarma o outro sem precisar entrar no ringue. Eu chamo isso de comunicação estratégica. E se você dominar essa habilidade, minha amiga, você vai se tornar praticamente invencível nas relações humanas. A base de tudo é o seguinte princípio: você não pode controlar o que os outros fazem ou dizem, mas pode controlar absolutamente como você responde. E a forma como você responde determina o rumo da conversa inteira. Pensa assim: numa briga, você tem duas pessoas jogando lenha na fogueira. Mas e se uma dessas pessoas simplesmente para de jogar lenha? O que acontece com o fogo? Ele perde força, eventualmente apaga. Não precisa de duas pessoas para manter uma discussão viva. Precisa de no mínimo duas. Se você sai do jogo, o jogo acaba. Simples assim. Um exemplo prático. Deixa eu te dar um exemplo prático que uso muito com as minhas pacientes. Imagina a seguinte cena: você chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho, está exausta, só quer um banho e um sofá. Seu marido ou seu filho faz um comentário ácido sobre algo. Pode ser sobre o jantar que não está pronto, sobre uma conta que você esqueceu de pagar, sobre qualquer coisa. O comentário vem carregado daquele tom que você conhece bem, aquele tom que já te faz ferver o sangue imediatamente. Seu primeiro impulso é o quê? Defender-se, atacar de volta, mostrar que você também está cansada, que também tem 1000 preocupações, que ele não tem direito de falar assim com você, certo? Agora imagina que em vez disso você para, literalmente para, respira fundo e diz uma frase mágica: entendo que você está chateado com isso. Pronto, não é concordar, não é assumir a culpa, é apenas reconhecer que a pessoa está sentindo algo. Sabe o que acontece na maioria das vezes quando você faz isso? A pessoa desarma, porque ela estava esperando a briga, ela estava pronta para a guerra e você simplesmente não apareceu no campo de batalha. Você reconheceu o sentimento dela sem entrar na defensiva. E isso, minha cara, é inteligência emocional pura. A história de Regina, vou contar outra história clínica que ilustra perfeitamente isso. Atendi uma empresária de 60 anos, vou chamá-la de Regina, que tinha uma sócia com quem vivia em pé de guerra. Elas tinham uma loja de decoração juntas há 15 anos e nos últimos 5 a relação tinha se tornado um inferno. Cada reunião era uma batalha, cada decisão virava discussão. Regina chegou no meu consultório considerando seriamente desfazer a sociedade, mesmo sabendo que isso significaria perder muito dinheiro e provavelmente arruinar a amizade de décadas que tinham. Quando comecei a investigar, descobri que o padrão era sempre o mesmo. A sócia propunha uma ideia, Regina não concordava e imediatamente apontava todos os problemas. A sócia se sentia atacada e revidava.
raiva. As duas passavam as próximas 2 horas discutindo e no final nenhuma decisão era tomada. O negócio estava estagnado porque as duas estavam presas nesse loop destrutivo. Propus para Regina um experimento. Na próxima reunião, independentemente do que a sócia propusesse, ela deveria dizer: interessante, não tinha pensado por esse ângulo. Me deixa refletir sobre isso e a gente conversa amanhã com calma. Regina me olhou como se eu tivesse proposto que ela pulasse de paraquedas. Mas, doutora, algumas ideias dela são realmente ruins. Eu não posso simplesmente deixar passar. Expliquei que não era deixar passar, era adiar a discussão para um momento em que nenhuma das duas estivesse reativa. Expliquei que quando você não concorda imediatamente com alguém, a tendência natural da pessoa é entrar em modo de defesa e travar a conversa. Mas quando você mostra abertura inicial, mesmo que não concorde, você cria espaço para um diálogo real, não apenas para uma disputa de egos. Sabe o que aconteceu? Regina voltou na sessão seguinte impressionada. Ela tinha usado a técnica. A sócia propôs uma mudança drástica no layout da loja que Regina achava completamente inadequada. Mas em vez de explodir, ela disse a frase que eu tinha ensinado. A sócia, que já estava tensa esperando a briga usual, relaxou completamente. No dia seguinte, elas conversaram de novo sobre a proposta, mas dessa vez num clima totalmente diferente. Regina conseguiu expor suas preocupações de forma clara e calma. A sócia realmente escutou e juntas chegaram a uma solução intermediária que nenhuma das duas tinha cogitado antes. Foi como mágica, doutora. Não foi mágica, foi neurociência aplicada. Foi entender que o cérebro humano responde muito melhor à segurança do que à ameaça. Quando você não ataca, quando você não contra-ataca, quando você não entra no jogo da disputa, você sinaliza para o cérebro da outra pessoa: está seguro aqui, não precisa se defender. E é só quando a pessoa se sente segura que ela consegue raciocinar de verdade, ouvir de verdade, considerar outras perspectivas de verdade. Não confunda estratégia com submissão. Agora, tem uma armadilha perigosa nessa história toda que eu preciso que você conheça. Algumas mulheres confundem essa postura estratégica com submissão. Acham que não revidar é ser fraca, que não gritar de volta é ser passiva, que não entrar em todas as batalhas é ser covarde. Nada mais longe da verdade. Na minha experiência, as mulheres que dominam essa técnica são as mais fortes, não as mais fracas, porque força verdadeira não está em reagir a tudo, está em escolher suas reações. Qualquer uma pode perder a cabeça e berrar. Isso é fácil, é automático, é primitivo. Difícil é manter a cabeça fria quando todo o seu sistema nervoso está gritando para você atacar. Pensa na mulher que você mais admira, seja na sua vida pessoal, seja uma figura pública. Aposto que ela não é aquela que está sempre envolvida em confusão, sempre brigando com todo mundo, sempre precisando provar que está certa. Geralmente são aquelas mulheres serenas que falam pouco, mas quando falam tem peso. São as que escolhem suas batalhas, que não gastam energia com bobagem, que conseguem dizer não sem precisar se justificar por meia hora. Esse é o poder que estou te oferecendo aqui. Não é poder sobre os outros, é poder sobre você mesma. Como lidar com a irritação? Vamos falar sobre a irritação agora, porque esse é o outro ponto crucial. Doutora, mas como eu faço para não me irritar quando alguém me provoca? Essa é uma das perguntas que mais ouço. E minha resposta sempre surpreende. Você não precisa não se irritar. Irritação é uma emoção e emoções acontecem. O que você precisa aprender é não agir a partir da irritação. Grande diferença. Sentir raiva de algo que te incomoda é humano, é normal, é até saudável. O problema não é sentir, é deixar que esse sentimento sequestre seu comportamento. Aqui entra um conceito que eu uso diariamente na minha prática: o espaço entre estímulo e resposta. Entre o estímulo e a resposta há um espaço.
Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta, e em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Deixa isso afundar. Você tem um espaço, pode ser de segundos apenas, mas está lá. E nesse espaço está toda a diferença entre explodir ou responder com inteligência. Como você aumenta esse espaço? Treinando, praticando, criando consciência. O microexercício das 3 perguntas, vou te ensinar um microexercício que é poderosíssimo. Da próxima vez que alguém disser ou fizer algo que te irrita, antes de abrir a boca, faça mentalmente essas 3 perguntas. Primeiro, isso importa daqui a 1 ano? Segundo, essa pessoa realmente merece minha energia agora? Terceiro, qual resposta vai me fazer sentir orgulhosa de mim mesma daqui a 2 horas? 3 perguntinhas rápidas que demoram literalmente 5 segundos na sua cabeça. Mas nesses 5 segundos você recupera o controle do seu córtex pré-frontal. Você sai do automático e entra no consciente. Testei isso com uma paciente de 48 anos, professora universitária, que tinha um padrasto extremamente provocador. Cada jantar de família era um tormento. Ele fazia comentários sobre o peso dela, sobre suas escolhas de vida, sobre estar solteira, e ela sempre caía na armadilha, sempre rebatia, sempre saía desses jantares furiosa e humilhada. Ensinei essa técnica das 3 perguntas. No jantar seguinte, o padrasto fez o comentário de sempre sobre ela precisar arrumar marido. Ela respirou fundo e mentalmente perguntou: isso vai importar daqui a 1 ano? Não. Ele merece minha energia? Definitivamente não. Que resposta vai me deixar orgulhosa depois? Simplesmente sorrir e mudar de assunto. Foi exatamente isso que ela fez. Sorriu, bebeu um gole de vinho e começou a conversar com a prima sobre outro assunto. O padrasto ficou ali esperando a briga, mas ela não mordeu a isca. Sabe o que ele fez? Ficou calado pelo resto do jantar. Porque pessoas provocadoras se alimentam da sua reação. Quando você não dá a reação, quando você não entra no joguinho delas, elas perdem o interesse. É como dar comida para um troll de internet. Enquanto você responder, ele continua. Quando você ignora, ele procura outra vítima. O poder de calibrar expectativas. Aqui está uma verdade que talvez seja difícil de engolir. Muitas vezes as pessoas que mais nos irritam são aquelas com quem temos relações mais próximas. Não é estranho isso? Você não se importa se o caixa do supermercado for mal educado, você esquece em 5 minutos, mas se seu filho ou sua irmã falam do mesmo jeito, você fica remoendo por dias. Por quê? Porque você tem expectativa, você tem história. Você tem investimento emocional. E quanto maior o investimento emocional, maior a chance de você reagir de forma desproporcional quando se sente ferida. A solução passa por calibrar essas expectativas. Uma das coisas que eu mais falo no consultório e que geralmente causa aquela cara de surpresa nas pacientes é: nem todo mundo vai te tratar do jeito que você merece. Isso não é sobre você, é sobre a capacidade emocional da outra pessoa. Seu filho adolescente que responde mal, ele está num período de desenvolvimento cerebral onde o controle de impulsos ainda é imaturo. Seu marido que não demonstra afeto do jeito que você gostaria, talvez ele nunca tenha aprendido isso na família dele. Sua sogra que faz comentários invasivos, provavelmente foi criada numa cultura onde isso era normal. Entender isso não significa aceitar tudo passivamente, significa contextualizar. Quando você entende de onde vem o comportamento do outro, você consegue despersonalizar. E despersonalizar é libertador, porque aí você percebe que aquele comentário ácido do seu marido não é sobre você ser inadequada, é sobre ele estar estressado com o trabalho e não saber lidar com isso.
Aquela rispidez da sua filha não é porque você é uma mãe terrível, é porque ela está insegura sobre a própria vida e projetando em você. Separar o que é pessoal do que não é pessoal te dá um poder enorme de não absorver toda a negatividade que jogam em você. A história da advogada de 55 anos, tive uma paciente de 55 anos, advogada bem-sucedida, casada havia 30 anos, que chegou no meu consultório dizendo que estava considerando o divórcio. Não aguento mais as críticas constantes dele, doutora. Tudo que eu faço está errado. Passamos semanas investigando. Descobri que o marido tinha acabado de se aposentar de uma carreira brilhante e estava em casa pela primeira vez em décadas. Ele estava perdido, sem propósito, sentindo-se inútil. E como ele estava canalizando essa angústia toda? Tentando controlar a casa, criticando cada decisão da esposa, cada jantar, cada detalhe. Não era sobre ela, era sobre ele não saber quem era sem o trabalho. Quando ela entendeu isso, quando conseguiu ver a situação com esse outro prisma, a dinâmica mudou completamente. Ela parou de levar as críticas para o pessoal e começou a reconhecer o sofrimento por trás delas. Numa das sessões de terapia de casal que fizemos, ela olhou para ele e disse: "Você está se sentindo perdido, não está?" Ele desmoronou, chorou como ela nunca tinha visto em 3 décadas. Admitiu que não sabia quem era fora do escritório, que se sentia invisível, que tinha medo de ter virado irrelevante. A partir dali, as críticas diminuíram drasticamente, porque ele tinha finalmente um espaço para expressar o verdadeiro problema. As brigas não eram sobre a temperatura do ar-condicionado ou sobre onde colocar os móveis. Eram sobre identidade, propósito, medo do envelhecimento. A verdadeira questão. Por trás das discussões, isso me leva a outro ponto fundamental. A maioria das discussões não é sobre o assunto aparente. Parece que é sobre quem vai lavar a louça, sobre que filme assistir, sobre onde passar as férias. Mas no fundo é sobre poder, sobre reconhecimento, sobre sentir-se valorizado, sobre medo de perder importância. É sobre necessidades emocionais não atendidas que a gente nem sempre consegue nomear. Então, antes de entrar numa guerra por causa de louça suja na pia, pergunta: qual é a verdadeira questão aqui? Às vezes a louça é só louça, mas muitas vezes a louça é: eu me sinto sozinha nessa casa, ou eu não me sinto respeitado nas minhas necessidades, ou eu estou exausto e ninguém parece perceber. Quando você aprende a ir direto na necessidade real, em vez de ficar brigando pela superfície, as coisas se resolvem muito mais rápido. Em vez de você nunca lava a louça, que tal eu preciso me sentir mais apoiada nas tarefas de casa porque tenho estado sobrecarregada? Percebe a diferença? Uma é acusação, gera defesa automática, vira discussão. A outra é vulnerabilidade, expressa necessidade real, abre espaço para a solução. Claro que é mais difícil ser vulnerável do que acusar. Vulnerabilidade exige coragem, mas também é a única forma de criar conexão genuína. Seu desafio prático para esta semana agora, chegando aqui perto do final, quero te dar um desafio prático para essa semana. Escolhe uma relação na sua vida onde tem conflito constante. Pode ser com seu parceiro, com um filho, com uma amiga, com um familiar, e experimente essa semana fazer diferente. Não entrar em nenhuma discussão. Quando surgirem oportunidades de briga, e vão surgir, você vai conscientemente escolher responder em vez de reagir. Vai usar as técnicas que eu te ensinei. Respirar fundo, fazer as 3 perguntas, reconhecer o sentimento do outro, sem entrar na defensiva, expressar necessidades em vez de fazer acusações. Não estou dizendo que vai ser fácil. Provavelmente você vai ter que morder a língua várias vezes. Provavelmente
Certamente vai ter momentos de frustração, onde vai querer voltar ao padrão antigo de brigar. Mas se você conseguir se manter firme por uma semana inteira, você vai notar a diferença. A outra pessoa vai reagir diferente. A dinâmica vai começar a mudar e você vai perceber que tem muito mais poder sobre suas relações do que imaginava. O poder não está em controlar os outros, está em controlar suas próprias respostas. E no fim dessa semana, volta aqui e me conta nos comentários o quanto mudou, o quanto foi difícil, o que você aprendeu, porque esse processo de transformação é mais efetivo quando tem comunidade, quando você compartilha com outras mulheres que estão passando pela mesma coisa. E eu quero acompanhar a sua jornada. Eu quero saber como você está aplicando isso na sua vida real. Uma mensagem de esperança antes de terminar. Quero falar sobre esperança, porque eu sei que algumas de vocês estão ouvindo isso pensando: mas minha situação é diferente, meu caso é mais grave, isso não vai funcionar para mim. E eu entendo esse ceticismo. Quando você já tentou tudo e nada funcionou, quando você está exausta de tanto lutar, é difícil acreditar que pode ser diferente. Mas eu te digo, com toda a experiência de 20 anos atendendo mulheres exatamente na sua situação, pode sim ser diferente. Não vai ser mágica instantânea, vai ser trabalho. Mas o trabalho vale a pena. Eu vi transformações incríveis ao longo desses anos. Vi casamentos à beira do divórcio se reconstruírem. Vi mães e filhos que não se falavam há anos se reconectarem. Vi mulheres que viviam em constante conflito encontrarem paz. E sabe o que todas essas histórias de sucesso têm em comum? A pessoa decidiu fazer diferente. Decidiu ser ela quem muda primeiro, sem esperar que o outro mudasse. Decidiu assumir responsabilidade pela própria parte, pela própria reação, pela própria paz interior. Você tem esse poder. Talvez você não acredite ainda, mas você tem. Você consegue sim sair desse ciclo vicioso de brigas, de discussões desgastantes, de conflitos eternos. Você consegue sim ter relações mais saudáveis, mais leves, mais respeitosas, mas precisa estar disposta a fazer o trabalho interno necessário, precisa estar disposta a quebrar padrões antigos, mesmo quando for desconfortável. Precisa estar disposta a ser a mudança que você quer ver nas suas relações.